pedir. Pessoal, vamos sentar aqui mais pra frente, por favor. Mais calor aqui, ocupar essas cadeiras aqui também. Vou sentar também. Eu quero sentar aqui na frente. Então, agora com a palavra a Cláudia já. Cláudia, pode vir aqui na frente, fique à vontade. Obrigado. Obrigada. É trauma de circo, né? Mas eu não vou mexer com ninguém, não vou pedir pra ninguém vir aqui na frente, não se preocupar. Gente, boa noite. É uma honra muito grande ter sido convidada para falar um pouquinho sobre esse tema. Já comentei que passei por uma crise existencial muito grande para saber, até entender o porquê eu havia sido convidada em meio a tanta gente boa aí para falar. Enfim, aí eu tive que voltar um pouquinho a mente quando eu comecei a pedalar, né? Porque hoje eu viajo, né? Faço tudo, parece muito fácil, né? Mas não foi fácil, assim, não foi desde o início muito fácil. Então, eu converso com pessoas no meu trabalho, por exemplo, que acham o máximo, e é porque eles não são do meu meio, né? Porque todo mundo que pedala já sabe, né, que tem algumas facilidades, mas mesmo aquelas pessoas que pedalam, quando se fala em cicloturismo, tem um monte de dúvida, tem um monte de situação assim, que é meio tabu, né? Então, eu comecei a focar nisso. Bom, tem alguma mulher aqui que pedala? Levanta a mão. Legal, é a minoria. Então, vai ser muito bom, porque eu vou começar a falar para vocês que não pedalam ainda, até hoje, como é fácil pedalar, né? Bom, mulher, sexo frágil, né? Normalmente os grupos, eles são formados todos de homens, né? Então, quando você pensa assim, eu vou pedalar com aquele bando de homem, eu não vou conseguir porque eu faço parte daquela turminha do sexo frágil, né? Então aí todo mundo tenta achar uma desculpinha. Mas será? Será que nós fazemos parte disso? Bom, no meu caso, meu sonho era acompanhar aquele grupo masculino e tal, mas eu era apenas uma menina, como é que eu ia acompanhar aquele grupo? Bom, aí que eu fui convencida que eu não seria a única. Na época, em 2011, eram poucas mulheres que pedalavam, bem poucas mesmo. Na minha cidade, especificamente em Sorocaba, uma cidade de 600 mil habitantes, havia apenas um grupo ciclístico e apenas 3 mulheres que pedalavam. A Edna, a Cristina, a Caco e a Maria. Detalhe, todas elas eram quarentonas. E quando eu soube disso, isso me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, eu ainda não cheguei nos 40. Se elas têm 40 e elas estão conseguindo pedalar, talvez eu consiga. E aí eu aceitei o convite do meu amigo, fui numa bicicletaria, comprei uma bicicleta que custa uma fortuna. Ele me convenceu que eu precisava comprar uma bicicleta de R$780. Jurei para mim mesmo que eu não ia admitir aquilo para ninguém, porque com tanta bicicleta boa no supermercado que custava de R$300 a R$500, por que ele fez aquilo comigo? Aí eu entendi depois que bicicleta é igual sapato, gente. Bicicleta tem número. Vocês sabiam disso? Muita gente não consegue andar de bicicleta porque ainda não encontrou a bicicleta certa. Então, bicicleta tem número. Se você usar uma maior e uma menor, é igual você usar um sapato maior ou menor, dá certo? Então, era isso que faltava eu entender. Que tinha a bicicleta certa para mim. E ela custava um pouquinho mais, sim. Por quê? Porque eu queria pedalar um pouquinho mais. A bicicleta ela também tem uma construção mecânica que ela vai limitar você. Se você tiver um equipamento muito fraco e quiser andar um pouquinho mais, ou quiser andar no local inadequado para ela, ela vai quebrar. E eu não podia correr esse risco, porque eu queria ir para o meio do mato com eles. Então eu tinha que ter um equipamento um pouquinho mais forte. Então é por isso que ela custou um pouquinho mais. Bom, aceitei o desafio, fiz o meu primeiro pedal com eles de 25 quilômetros. Eu consegui pedalar, a primeira vez que eu fui pedalar, 25 quilômetros. Achei aquilo fantástico. Me achei a super guiada. Bom, passado isso, eles estavam combinando de fazer uma rota ciclística chamada Rota Márcia Prado. Alguém já ouviu falar dessa rota? É uma rota que sai de São Paulo e vai até Santos. Bom, eles estavam combinando, estava todo mundo muito animado, afobado. Esse grupo, assim, de uma forma geral, de cicloturista, eles são muito, assim, afoitos. Então, é muito gostoso fazer parte disso. Feito isso, eles me convidaram. Eu falei, tá,
Mas quantos quilômetros são? Na época não existia Indomundo, não existia Strava, ninguém sabia quantos quilômetros ia dar. Eles chutaram que ia dar 70 quilômetros. Eu falei, já fiz 25, é descer para a praia, eu vou aguentar. Gente, foram 103 quilômetros. Aí assim, o ame ou odeie, né? Porque assim, eu cheguei a todos os meus limites físicos, mentais. Detalhe, eu não levei nada para comer. Eu não levei uma barrinha de cereal. Eu contei que ia ter um restaurante no meio do caminho e que depois de 70 quilômetros a gente ia chegar em algum lugar, não chegava em lugar nenhum. Comi, assim, doações durante o caminho. Sobrevivi, gente. Bom, isso foi em 2011. Esse pedal foi no domingo, na terça-feira eu estava lá para pedalar de novo, porque eu amei profundamente. Eu me encontrei. E aí eu descobri que dava para viajar de bike. Eu descobri nesse pedal aqui que dava para viajar de bike. Porque a Maria, ela tinha feito a Estrada Real. Alguém já ouviu falar em Estrada Real? Fica em Minas Gerais, gente. É uma estrada que começa lá em Diamantina e vai até Paraty. É uma estrada antiga, muito bonita, que tem muita história, muita cultura. Vale a pena pesquisar e descobrir um pouquinho sobre ela. Ela tinha feito 600 quilômetros de bicicleta. Falei, como isso? Ela comentou comigo e eu comecei a me preparar. Falei, eu quero viajar de bicicleta. E eu me preparei, gente. Me preparei da forma que eu achava, assim, que eu estava super preparada. E em 2013, eu fui fazer a minha primeira cicloviagem. Comecei assim, com a mais fácil. Eu fui para o caminho de Santiago. São 830 quilômetros. Mas aí eu já estava preparada, né? Lê do engano. Sofri que nem um camelo. Mas eu consegui. E aí eu não parei mais. Aí em 2013 ainda eu fiz o Vale Europeu. Depois em 2014 eu fiz o Caminho do Sol. Todo o Brasil, esse aqui, tá? Caminho do Sol, Vale Europeu. Eu fiz o Lagamar. Mas esse Lagamar que eu fiz é o complexo que foi apresentado hoje, que são as outras ilhas. Depois eu fiz o Caminho do Sal, que é um caminho que existe lá em São Paulo, curtinho. Eu fiz um pedacinho da Estrada Real, que era o Caminho dos Diamantes. Depois, Circuito das Frutas. Depois, Serras Catarinenses. Depois eu voltei para cá para desbravar o Circuito Lagamar, que foi criado aqui. E depois eu inventei um. Eu saí da minha casa, aquela ali é minha casa, e vim aqui para a ilha, agora em janeiro. Foram 300 quilômetros, a gente inventou um caminho lá por terra. Se alguém tiver interesse, eu tenho ele mapeado, inclusive com carta de navegação, ok? Bom, com isso, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu notei assim, que uma coisa muito interessante. Eu descobri, nesse convite que eu recebi do William, que depois que eu comecei a cicloviajar, eu nunca mais viajei de outro jeito. Será que é bom? Eu não quis mais saber de viagem convencional. Porque é muito bom, gente. É o turismo da experiência, é o do contato, é conversar com as pessoas, é tocar, é sentir, é chorar. É comer uma comida muito boa na hora que você está com fome. É tomar um banho quente quando você está com frio. São coisas muito valiosas que a gente tem em casa e não dá valor às vezes. Então essa experiência ela é muito boa. E muita coisa mudou desde 2011, desde 2013. Muita coisa. E aí o que aconteceu? Uma adaptação nos equipamentos. Hoje nós temos uma coisa que nós não tínhamos no passado, que é o quê? É produto feminino para a bicicleta. É óbvio que o quadril da mulher é mais largo. Ela não pode usar o mesmo selim do homem, machuca. Né? Então é fantástico você ter um equipamento adaptado para a sua necessidade. Não só pela cor, mas pelo conforto. Então isso foi um facilitador fantástico. Mas, mesmo assim, existem muitos tabus, muitos medos. Né? Medo do quê? Ah, mas e se eu tiver uma menstruação durante a viagem? Bom, isso aí a gente resolve. A gente tem um anticoncepcional que a gente toma direto e aí não menstrua. A gente cria formas de resolver essa situação. Isso não é desculpa mais. Bom,
Mas aí eu posso ficar doente durante a viagem. Bom, aí você cuida da sua saúde, você toma uma vitamina C, você toma um complexo vitamínico, você tem como driblar todos esses medos e receios. Mas, como é que eu vou levar o meu secador de cabelo, todas as minhas mudas de roupa na viagem? Gente, essa ali foi a minha bagagem da primeira viagem. Essa aqui foi da última. Eu aprendi uma coisa. Sempre que você leva o mínimo possível, você vai bem. Por quê? Porque você não precisa de muita coisa. E o que você leva, você carrega. Ou seja, o que você leva, você se ferra, né? Principalmente nesse caso aqui. Então não precisa do secador de cabelo, meninas. Juro pra vocês que vocês vão sobreviver sem. Vocês levando roupa leve, roupa básica, cores neutras. Uma regrinha que eu acho sempre muito fundamental é você seguir assim, 10% do teu peso. Se eu peso 70, 7 quilos de bagagem. Funciona muito. Desde que eu levei isso aqui ao pé da letra, eu preparo a minha bagagem com a balancinha do lado. Se não deu, abro de novo se tem alguma coisa errada. De verdade, é o que você precisa. Sabe o que é legal? Toda vez que eu volto de uma cicloviagem e abro meu guarda-roupa, eu falo assim, pra quê? Pra que tudo isso? Porque eu passo 7 dias com aquilo ali, ó. Por que eu tenho que ter aquele guarda-roupa cheio de coisa? Quem precisar, estiver querendo fazer uma cicloviagem, me manda um e-mail que eu ensino a fazer uma malinha dessa aqui, pra vocês não saírem com isso aqui de casa. Tá? Eu passo um checklist com tudo que vocês têm que levar. Só mandar um e-mail. Cadê o William? William, eu respondo e-mail, tá? Mais rápido que ele. Bom, e a coragem, gente? Fica onde? A coragem faz parte do quê? O que eu tenho medo. O meu medo é diferente dela, que é diferente dele. Então você tem que primeiro desgravar, descobrir qual é o teu medo para você conseguir enfrentar ele, né? Medo, gente, é uma coisa que a gente vence. E o que precisa de verdade para você cicloviajar? Vontade, fundamental. Pernas, condicionamento, você precisa treinar um pouquinho. E algum conhecimento. Conhecimento do quê? Você tem que ter uma noçãozinha de mecânica de bike, principalmente se você estiver idealizando viajar sozinha. Se você estiver viajando com um grupo, que é o que acontece na maioria dos casos, é bom ter um conhecimento básico, mas não tão profundo. Mas como que eu vou conseguir isso, Cláudia? Gente, tem vários locais ou vários amigos que podem ajudar. Quando eu fiz a minha primeira viagem, eu desmontei a minha bicicleta para colocar na caixa, chegando lá eu montei. Tá? Então isso é uma coisa que não, é difícil? Não é difícil. É só querer, não ter medo de sujar a mão, né? Ficar com a mãozinha cheia de graxa. É uma pena que eu não tenho as fotos, senão eu já tinha colocado aqui, você com a mão cheia de graxa. Não existe nada numa bicicleta que uma mulher não faça, a não ser que ela não queira, tá? E o assédio? Bom, é outro medo que as mulheres muitas vezes têm. E aí, eu sigo uma regrinha básica, tá? A gente se cuidando, né, no sentido de que vai colocar uma roupa mais discreta, vai evitar usar o rosinha, o vermelhinho, né? Muitas vezes eu ando igualzinho meu marido, né? Quando você lá de lanche, você não sabe quem é quem, né? Então, isso ajuda bastante. Aliás, foi uma dica que eu peguei da Ana Vivian, que faz viagens internacionais, inclusive em países machistas. E ela fala que uma grande proteção é muitas vezes isso. Às vezes ela coloca até bandana, fecha com óculos, calça larga. Ou seja, olhou, é um perfeito molecão, né? E dessa forma a gente fica completamente protegida do assédio, tá? Ah, mas e se eu tenho um filho pequeno? Não dá para viajar. Será? Tá crescendo, gente. Não tem desculpa, nem que você tenha filho. Então você vai dar um jeito, você vai colocar um cestinho lá e vai carregar. Esse aqui foi um exemplo básico que eu peguei, mas tem um caso de uma família que são 4 filhos. Eles estão viajando o mundo com os 4 filhos bem pequenos. Então não tem desculpa. Se tem vontade, aí eu vou dizer, se tem vontade, dá para fazer. E os benefícios? Muitos, né? O físico, né, do combate ao estresse, ajuda a manter a forma. Às vezes não, né? Dependendo do circuito que você vai fazer, você engorda, você come muito.
Mas não tem problema, né? Tem muito... Aí eu vou falar assim, ó, não é só para mulher isso. Tem muito homem que fala assim, não vou andar de bicicleta porque eu tenho medo de ficar impotente. Mentira, gente. Isso não acontece, tá? Muito pelo contrário, fortalece os músculos da pelvis, tanto o homem quanto a mulher, vai ficar até melhor, tá? Só ter esse medo. Sem desculpa, tá? E os benefícios emocionais, né, gente? Quais são? Gente, quando eu chego no meu serviço e falo assim, eu fui viajar de bike, eu falo assim, nossa! É muito bom. Então, tem muitos benefícios, assim, físicos e emocionais. Concluindo o assunto, gente. Mulheres, não se limitem. Façam o que vocês têm vontade de fazer e sejam felizes exatamente como vocês são. Não tem nada que vocês não possam fazer. Ok? Gente, obrigada. Obrigada. Eu tenho mais 4 minutos? Tem? 4 minutos? Que assim, eu tenho um videozinho que eu fiz do circuito de vocês, que é o circuito Lagamar. E eu queria apresentar para vocês o que é o circuito de vocês, através desse vídeo meu. Tá? Pode passar.